Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 3,11%, conseguindo fechar acima ali do topo anterior, confirmando esse forte candle de baixo aqui como o movimento de correção desta subida aqui, desse movimento de alta, ou seja, já temos aqui a formação de um pivô de alta no gráfico diário do Ibovespa, revertendo a tendência de baixa para uma tendência de alta de curto prazo. Não dá para se esperar tanto dessa tendência num primeiro momento, porque a tendência ainda de médio prazo é de baixa. Mas seguimos dentro do que já tinha comentado na videoanálise semanal, dentro do movimento de alta no gráfico semanal. E nessa configuração atual, o caminho mais provável seria testar as próximas resistências. E a mais significativa e próxima seria na faixa dos 42.749 pontos. Acima disso, região de 44.000 a 45.000 pontos. No mini índice, dia também com essa forte alta, principalmente proporcionada nesse candle aqui de forte alta, fechando aqui acima desse patamar e olhando aqui para o G60, se sustentando acima da região de topo anterior. Se abrir caindo para o próximo pregão, ainda ficaria mais atento para a ponta compradora, ou seja, enquanto estiver acima da região aqui dos 39.845 pontos, que é a mínima de hoje, o meu foco maior seria procurar ou planejar operações na ponta compradora, seja pelo gráfico de 60 minutos ou através de fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos. No mini dólar no pregão de hoje apresentou um candle mais de indefinição depois de uma forte queda, abriu com forte gap de baixo, teve aqui uma recuperação após o primeiro candle, a primeira hora de pregão, uma recuperação mais travada, mais difícil até de se entrar operacionalmente. Para o próximo pregão, se superar a máxima do pregão de hoje, é a primeira sinalização para se planejar a entrada na ponta compradora, pelo menos para o meu método, se conseguir fazer isso. No entanto, se abre subindo, ganha aqui alguma força para cima, ou seja, não consegue, ganha alguma força, mas não tão forte para cima, para que nessa região desse candle forte anterior e gera algum topo no gráfico de 60 minutos, ainda encaixaria uma operação na ponta vendedora, num topo descendente aqui no G60 do dólar. Então é algo para se monitorar aí no próximo pregão. Mas de qualquer forma, abriu subindo, superou a máxima, gerou aqui uma movimentação até um pouco mais lateral e ainda gerando fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Mais interessante ficaria para a ponta compradora, até porque pelo gráfico diário teria até um espaço razoável para a subida. Não dá para se ter expectativa do retorno aqui de imediato para essa região, em torno aqui dos 3.990,5 aqui no dólar. Olhando agora para os ativos, PETR4, a Petro no pregão de hoje gerou fundo ascendente, mudando sua tendência para uma tendência indefinida. Para gerar a tendência de alta precisa romper essa máxima aqui, máxima em resistência em 5,13, resistência, ou seja, na faixa dos R$5 e depois em R$5,13. De qualquer forma, parou ali no nível de resistência, aqui no gráfico 60 minutos, na faixa dos R$4,82. Então nessa região, essa região tende a funcionar como suporte, podendo trazer oportunidade na ponta compradora, caso não tenha feito nenhum tipo de compra contra a tendência aqui na superação da máxima desse candle. Fica mais aí agora para buscar operações inicialmente de day trade na ponta compradora em cima de Petro. Aqui no G60, a formação de um fundo ascendente, foi o último candle do dia, gerando aqui um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos da Petro. Vale 5 forte alta de 11,35%, formação aqui de um fundo duplo. A gente pegar aqui algo semelhante a um fundo duplo, podemos chamar também de pivô de alta, mas enfim, pega-se aqui essa altura aqui desse fundo duplo e projeta aqui para cima para ter como objetivo. Então, pegando aqui de maneira rápida, jogando o Fibonacci aqui nesse nível, que seria o fundo um pouquinho mais alto, 50% aqui, vai ter 100% aqui em cima, 8,67 seria a projeção desse fundo duplo aqui na Vale 5. Fato principal, a ação conseguiu se sustentar acima daquela região que a gente tinha mencionado. Abriu com gap de alta, bateu nela como suporte, gerou a sinalização de alta aqui superando a máxima do que no anterior, no G60, e gerou um forte movimento de subida. Terminou também igual a Petro, gerando um fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos. Por esse motivo, o ativo segue apontando para cima, mais apoiando ponta compradora, principalmente de day trade, para quem não está ainda comprado em cima desse ativo para swing trade. E para day trade, o principal fundo aqui de suporte para ficar atento na faixa dos 7,48. Tivemos hoje algumas recomendações. BBAS3, ponta compradora, se conseguisse romper a máxima do pregão anterior, que foi 13,54, compra foi executada, uma compra com stop em 13,24.
com o objetivo em 14,17, ela chegou próximo desse objetivo, a máxima do dia foi R$ 14,12, então ficou quase no objetivo, risco de 2,29%, e o stop já foi até reposicionado aqui para 13,49. O fato principal é que, como o ativo praticamente bateu no objetivo, ficou muito próximo do objetivo, não seria mais interessante sair perdendo dessa posição, ou seja, pode-se trabalhar com stop aí acima já dos R$ 13,55, mas a expectativa segue ainda de continuidade desse movimento de subida para um provável rompimento dos 14,20. Isso acontecendo, dá para se buscar um objetivo até um pouco mais longo nesse papel. Vamos ver aí o próximo pregão. Ponto de referência, esse fundo aqui, um possível fundo aqui no G60, essa região de suporte estabelecida na faixa dos 13,69. O GPA3 também recomendei compra no GPA3, se conseguisse romper os 57,99, máxima 57,98, máxima do pregão de ontem. Rompeu, foi até lá em cima, chegou a bater no 59,31, mas terminou perdendo um pouco de força, assim como vários ativos chegaram a perder uma força nesse sentido. Até a gente viu isso no mini índice, no Ibov, uma movimentação para baixo. E fica a expectativa também de formação de fundo ascendente aqui nesse nível que se encontra. Esse ponto aqui de R$ 58,10 a R$ 58, ponto de referência para avaliação, não seria interessante. Quando eu falo ponto de referência, é que não seria interessante o papel voltar a trabalhar abaixo dos R$ 58 dessa faixa de preço que eu mencionei. Stop aí reposicionado nesse ativo, já para a faixa aqui dos R$ 57,39, escrevi aqui na planilha de controle online. Então fica aqui o objetivo dessa operação 60,67, risco de 2,31%, era o risco inicial com stop em 56,65. E CSAN3, essa terminou ficando com um preço de fechamento abaixo da nossa entrada, R$ 24,00, a recomendação foi R$ 24,36. Ela abriu acima e voltou trazendo até possibilidade de uma entrada um pouco mais abaixo, mas de qualquer forma, R$ 24,36 a recomendação. O stop 23,72, que é um pouco abaixo da mínima aqui desse candle no gráfico diário, que é o início de um possível fundo no gráfico diário. E depois disso a gente tem aqui um objetivo em 25,64 com risco de 2,63%. O stop foi reposicionado aqui logo abaixo da mínima em 23,77. Terminou o dia proporcionando um fundo, ou seja, não seria mais interessante voltar aqui e perder essa mínima. Caso venha fazer isso, acione o stop da operação. O ideal é que ela consiga superar a máxima dessa última hora de pregão, 24,12, para aumentar a chance de engrenar aqui um movimento de subida, o que ficaria bem coerente proporcionar um fundo aqui no gráfico diário. Melhor ainda se conseguir no próximo pregão superar os 24,50. E por último, Smiles. Olhando aí vários ativos um pouco mais esticados para cima, Smiles está com um forte movimento de subida, mas já dando uma patinada nos últimos pregões. A gente pode olhar ali pelo G60, tem a formação aqui semelhante ao de um triângulo ascendente, mas é importante ressaltar que se vier para baixo, se ocorrer aqui a perda da mínima do pregão de hoje, é uma das primeiras alternativas se buscar uma venda em cima desse papel, baseado na questão, principalmente olhando aqui para um gráfico mensal, essa forte formação de topo num gráfico mensal, e tendo como menos provável um retorno aqui para cima da máxima do mês anterior. Então seria menos não que não vá acontecer isso, mas seria o caminho menos provável. Então, dentro dessa tendência atual de baixa do ativo, a possibilidade de se trabalhar numa venda de topo descendente aqui na Smiles. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoeiro.com. Um grande abraço, lembre-se de dar um like, um joinha aí na videoanálise no YouTube. Agradeço e até a próxima.